Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque Hugo Souza faz uma revelação importante, hein? Numa entrevista que ele concedeu a este que vos fala. Eu vou te contar detalhes sobre isso. Também tem uma dificuldade na zaga para o Corinthians resolver. E o Yuri Alberto vai sair do Timão? Bom, pessoal, Hugo Souza deu uma entrevista para o Jogo Aberto da Band, né? Do qual este aqui que vos fala participa. Ele concedeu várias entrevistas nos últimos dias falando sobre a negociação, sobre o momento que ele está vivendo no Corinthians. E coube a mim fazer uma pergunta justamente sobre a sua permanência, sobre a negociação, sobre o dia 30 de novembro, que é a data limite para que o Corinthians possa adquiri-lo em definitivo ao Flamengo. Toda essa situação. Eu perguntei a ele como ele estava se sentindo em relação a esses últimos dias, porque obviamente deve bater uma ansiedade, ele no meio de dois clubes gigantes como o Flamengo e Corinthians disputando, e a verdade é que o Flamengo não imaginou que ele fosse dar tão certo assim no Corinthians, né? E aí teve toda a declaração do Marcos Braz, dizendo que não, o Corinthians tem que pagar todo tipo de multa, se tiver amistoso melhor, aquela coisa toda. Os dois se enfrentaram numa semifinal, o Corinthians pagou para ele jogar. Tudo isso, obviamente, mexeu com a cabeça do jogador, né? E aí eu perguntei como é que ele estava se sentindo e tudo mais. E ele vem com a seguinte frase, que me chamou muita atenção, né? Evidentemente. Abre aspas para Hugo Souza. Desde que eu pisei aqui, me tornei um corintiano. E ele complementa, evidentemente, dizendo que foi muito bem recebido, que tem um carinho absurdo por todos, e ele continua falando a respeito de duas pessoas das quais ele tem que agradecer muito, o presidente Augusto Melo e Fabinho Soldado. E ele faz mais uma revelação. O Fabinho Soldado foi o cara que buscou o Hugo Souza lá em Portugal. Ele estava no Chaves de Portugal, escondido, escanteado. Surge muito bem, né? A gente lembra, e por questões extracampo, por uma questão, enfim, de cabeça mesmo, né? De não saber lidar com tudo aquilo que estava acontecendo de uma forma tão prematura, o Hugo Souza acaba se perdendo em alguns momentos, o Flamengo empresta ele lá e o Fabinho Soldado teve a habilidade para trazer um goleiro que ninguém acreditava. A verdade é essa. Nem os torcedores, nem os analistas, este aqui que vos falei, poxa vida, uma bucha, né? Saiu Cássio, um ídolo máximo, histórico, o Carlos Miguel, que estava fechando o gol, projeção, jovem, de seleção brasileira, assédio europeu, aí uma escolha que ele fez, né? Conseguiu renovar com uma multa baixa, acabou saindo, e chega o Hugo Souza, e eu falei, caramba, traz um goleiro afirmado, não um goleiro que seja uma incógnita, uma aposta, porque ele era... Qual Hugo viria jogar no Corinthians? E foi justamente isso que ele revelou nessa entrevista. Ele falou o seguinte, vou dizer algo que acho que nunca disse, Hugo Souza. O Fabinho Soldado, foi o cara que foi lá me contratar, porque já me conhecia do Flamengo, me perguntou, qual Hugo eu estou contratando? O Hugo que eu conheci, que pode me ajudar dentro de campo, que é muito bom tecnicamente, ou aquele que vai me atrapalhar? Porque o Fabinho conheceu os dois lados do Hugo Souza, e vejam só, méritos para ele. Porque mesmo conhecendo a dificuldade extracampo que o Hugo teve, enfim, toda a pressão que ele vivenciou, sendo um goleiro do Flamengo, a gente sabe como a pressão é gigantesca, o Fabinho foi lá buscar o Hugo, cara. Mais amadurecido, com uma rodagem até europeia, 25 anos, o Fabinho foi lá e bancou essa contratação. E o Hugo respondeu para ele, não, pode me contratar que eu vou te dar a resposta dentro de campo. Palavras do Hugo. E ele diz que está muito tranquilo, está esperando tudo isso se definir e que sabe, confia na palavra tanto do Fabinho quanto do presidente, que eles não vão deixá-lo ir embora. Olha que legal. Ele criou uma vinculação, uma identificação de uma forma muito rápida com o Corinthians. E, obviamente, né, tudo que ele está vivendo, o carinho do torcedor, ter classificado o time em algumas situações, né, de pênalti na Copa do Brasil, na Sul-Americana, ter fechado o gol no derby agora, ter sido o capitão do derby. Então, tudo que ele está vivendo, ele fala, cara, eu tenho 4 anos de profissional, me profissionalizei em 2020, é muito pouco realmente, né? A gente está falando de um cara que começou ontem e que já tem essa história, né? Surge bem no Flamengo, falha aqui e ali, a torcida não gosta, ele vai emprestado para Portugal, volta, chega no Corinthians, substituindo o Cássio e
ganha esse tamanho todo. Fala, fiel, tudo bem? Gente, de volta no canal, trazendo para vocês as últimas informações do Corinthians. E quero iniciar o vídeo falando aí um pouquinho das contratações, do planejamento do Corinthians para 2025. Mas antes, vamos falar de dívida. Corinthians, que é um clube muito endividado, acabou aí oficializando uma proposta para pagar aí uma dívida com o zagueiro Fábio Balbuena, para se livrar aí do transfer ban que acabou sofrendo. O Corinthians deve aí ao xerife aí quase 7 milhões de reais, porém o Timão quer pagar o zagueiro de forma parcelada. Corinthians está aí sem dinheiro, como todos os brasileiros estão, né? Então o Corinthians quer fazer um acordo com o zagueiro, começar um novo acordo para se livrar do transfer ban e poder contratar jogador e se inscrever. Por quê? Contratar o Corinthians pode, mas se inscrever não pode, por causa que sofreu um transfer ban devido a essa dívida aí com o zagueiro Fábio Balbuena. Sobre Hugo Souza, o Corinthians precisa pagar primeiro o Balbuena, né, e fazer a compra do goleiro Hugo Souza de forma parcelada. Corinthians não tem dinheiro para pagar ninguém à vista. Então quer pagar o zagueiro Fábio Balbuena parcelado, fazer um acordo com ele para se livrar do transfer ban e comprar o goleiro Hugo Souza de forma parcelada também. Porém, o presidente Augusto Melo falou que tinha esse dinheiro separado para fazer a compra desse goleiro. Todavia, o Corinthians tem várias dívidas, então o Corinthians está pagando somente parcelado para ir cobrindo vários processos que ele tem. Hoje o Corinthians chega aí a aproximadamente 2 bilhões de dívida. Hugo Souza, ele é corintiano demais, cara. É inacreditável o tanto que esse cara chegou e se identificou. Ele acabou concedendo entrevista para o programa Jogo Aberto da Renata Fã e disse o seguinte, eu prestei muita atenção nessa frase, abre aspas: desde que pisei aqui, me tornei um corintiano. Rapaz, é forte demais. Então, Hugo Souza fez também nessa entrevista um agradecimento muito especial ao Fabinho Soldado e o presidente Augusto Melo. Diz o Hugo Souza que quando ele, na verdade, ele surgiu no Flamengo, né? E o Fabinho Soldado trabalhava no Flamengo. Só que muito jovem, né? Acabou se perdendo por meio do caminho. Depois foi lá pra fora. E aí o Fabinho Soldado sabe do talento do goleiro. Estava na segunda divisão, escondido. E foi atrás dele. Quando Fabinho Soldado chegou nele e fez uma pergunta extremamente importante. Hugo, qual o goleiro que eu estou contratando? Um goleiro que vai chegar para me ajudar ou que vai me trazer problema? Aí o Hugo Souza falou: se você me contratar, eu vou te ajudar, eu vou te dar resposta em campo. Então o Fabinho Soldado confiou na palavra do goleiro e contratou o goleiro de forma emprestada. Porém, ficou estipulado no contrato que o direito de contratação definitiva era do Corinthians. Então o Corinthians quer pagar o Flamengo de forma parcelada. 2 parcelas em 2025 e 2 parcelas em 2026. 2 parcelas de aproximadamente aí 200 mil euros por parcela. Então são 800 mil euros, 4 milhões e pouco de reais, né? E o Hugo Souza contra o Palmeiras fez toda a diferença para o Corinthians vencer o jogo de 2-0, porque o Palmeiras começou jogando com linhas avançadas, com linha alta, o Corinthians muito perdido, e o Flávio Lopes cabeceou a bola, queima-roupa com ele fez uma defesa espetacular, depois fez uma defesa do Dudu, e aí aos 41 minutos o Corinthians abriu o placar. Se não fosse o goleiro do tamanho, do gigante que é o Hugo Souza, o Corinthians tinha perdido o jogo só no primeiro tempo. E olha que um goleiro que chegou com desconfiança. A imprensa no geral acabou criticando muito, porque na saída do Cássio todo mundo esperava um gigante, um outro grande goleiro, e o Corinthians trouxe o Hugo Souza, que estava escanteado, né, que passou por problemas no Flamengo, estava no time de segunda divisão, e muita gente entendeu que não era o goleiro do tamanho do Corinthians.
e o rapaz chegou. O Corinthians se classificou até a semifinal da Copa do Brasil. Tem que agradecer o Hugo Souza, que salvou o Corinthians diversas vezes, classificando o Timão em cobrança de pênalti. Se o Corinthians chegou até a semifinal da Sul-Americana, tem que agradecer o Hugo Souza, porque salvou o Corinthians e pegou pênalti. Então, um goleiro que está arrebentando. E ele falou que confia muito no presidente Augusto Melo e confia muito no Fabinho Soldado. Então, ele disse o seguinte, abre aspas, eu tenho certeza que eles, Fabinho e Augusto, não vão deixar eu ir embora. Olha só o quanto esse cara é corintiano. Olha só o quanto esse cara se identificou, familiarizou com esse clube espetacular. E ele está sendo abraçado pela torcida do Corinthians, porque é um cara de apenas 25 anos. É um goleiro, se continuar na toada que está, não se perder, continuar com a cabeça boa como está, vai chegar à seleção brasileira. E ele é melhor que todos que na seleção brasileira está. Gente, Corinthians também avisou aí o atacante aí, Thales Magno, que vai comprar o jogador em 2025. O Timão está disposto a pagar 13 milhões e meio de dólares. Gente, isso é muito dinheiro, hein? Isso corresponde aí quase 78 milhões de reais. É um ótimo jogador? É. Muito útil para o time? É. Mas, sinceramente, eu não pagaria 77, quase 78 milhões nesse jogador, não. Acho um jogador bom, mas não um jogador para fazer toda a diferença possível. E o Corinthians precisa de contratar um jogador que chega e resolve. Não jogador para ficar no banco, compor elenco para entrar e ajudar. Acho que o Corinthians tem que comprar jogador de nível de Hugo Souza para cima. Porque o Corinthians é um time muito grande, é um dos maiores times do mundo, que merece aí lutar para todos os campeonatos. E isso não está acontecendo. O Corinthians apenas está participando e não está conseguindo ganhar título nenhum. Sobre Romero. O Romero, ele está percebendo que o Corinthians não manifesta um interesse aí de renovação com o jogador. E para mim, sinceramente, Romero já deu. Romero o tempo acabou. Romero tem que buscar novos ares, buscar novos desafios. No Corinthians, acho que o tempo dele também terminou. Tem que deixar ele seguir a vida dele, agradecer pelo serviço prestado, mas, sinceramente, acho que o Romero também, tecnicamente, não é jogador punido do Corinthians. Desculpa. Logo, eu já colocando uma régua mais alta de jogadores com nível mais avançado. O Corinthians precisa voltar a ganhar estadual, né, ganhar campeonato de nível, né, nacional, como Copa do Brasil, Brasileirão. Não pode só ficar lutando no Paulista. Até no Paulista esse ano o Corinthians desclassificou de forma precoce. Chegou no 10º lugar no Paulistão. Então o Corinthians não pode mais continuar com essa mentalidade de disputar campeonato e ganhar. O último título do Corinthians foi o Paulista de 2017. Isso é uma vergonha. Quase 7 anos sem conquistar um título. É um absurdo. Isso aí é má administração das diretorias anteriores. E Augusto Melo começou balançando também muito, fazendo muita coisa errada. Mas agora parece que organizou e tomou um rumo melhor com a chegada do Fabinho Soldado. E a Esporte da Sorte prometeu um grande galáctico, um jogador midiático para 2025. Então, ano que vem, a gente vai estar preparado. Mas para isso, não pode cair no Brasileirão, conseguir se livrar, mandar o técnico Ramon Dias e Emiliano Dias, que são auxiliares, embora, trazer um treinador aí melhor, para que esses dois treinadores, para mim, são fracos para dirigir o Corinthians, contratar o Luiz Castro e fazer um belo time pra gente conseguir aí conquistar títulos grandes, títulos nacionais. E aí, fiel, o que vocês acham? O Corinthians não pode medir força aí para contratar o goleiro Hugo Souza? É um corintiano nato? Chegou para ser ídolo? Vai chegar à seleção brasileira? Qual que é a opinião de vocês? Deixa aqui no canal um comentário, um like, deixa a inscrição. Se não ativou ainda a notificação, ativa, porque todo dia eu gravo conteúdo sobre esporte, mais especificamente falando de Corinthians, e vocês receberão tudo de primeira mão.
Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.